Uma questão que a gente precisa entender é, pesquisando o Antigo Testamento, haveria alguma sombra de alguma alteração para o futuro no reinado do Messias, aguardado naquela época? Por que você tem citações a um sacerdócio da ordem de Melquisedeque, sabendo que quando muda-se o sacerdote, muda-se a lei? Então, porque existe menção a um sumo sacerdote? Sabendo que pela lei ninguém seria justificado, havia plano de justificação de outra forma, algum tipo de redenção que não fosse por meio de sacrifício? Porque os profetas dos judeus, eles profetizavam que o Espírito do Senhor seria derramado em toda a carne, sobre toda a carne. E estranharam lá quando o dom de línguas caiu sobre um povo, né? Então você percebe que há algumas questões ali no Antigo Testamento que a gente precisa entender como chegou a esse ponto, né? A gente percebe a dificuldade que Jesus tinha para fazer o povo judeu entender quem era o seu próximo. Muitas vezes eram colocadas parábolas e os judeus faziam aquele questionamento: mas quem é o meu próximo? De quem você está falando? Praticamente isso. Porque para o judeu, os outros povos fora da lei ali não eram considerados como próximos dele. Sendo que no Antigo Testamento tem profecias: paz para os que estão perto, paz para os que estão longe, né? Então, o cego vai ver, o surdo vai ouvir, né? Foi essas palavras que Jesus falou para João Batista quando ele questionava ali se ele realmente era o Messias. Jesus estava fazendo citações sobre coisas que iam acontecer de forma extraordinária. Os cegos iam enxergar, os surdos iam ouvir, né? E quem eram essas pessoas na época? Consideradas ou como pecadoras, ou como tendo os pais que pecaram para nascer daquela forma. Então havia uma série de contextos, sem contar que o Novo Testamento ele derrama um conteúdo espiritual que você não encontra no Antigo Testamento. Você vê um ministério de Jesus enviando pessoas, 72 discípulos com o nome deles para operar sinais, expulsar demônios, né? Você vê a colocação dos judeus chamando Jesus de Beuzebu, né? Dizendo que ele praticava aquelas obras pelo maioral dos demônios, porque eles não tinham como contradizer os milagres e as coisas, as libertações. Então eles tinham que ter um argumento, e o argumento foi ofender a obra do Espírito Santo através de Jesus. Então você percebe que o Novo Testamento ele entra num contexto totalmente mais espiritual, e o Apocalipse ele vai dar um ápice, né? Ele vai dar uma melhorada nesse entendimento, né? Aí você tem a batalha de Miguel com seus anjos, Satanás com seus anjos, você vai ver ali que a interpretação de quem é o dragão, a antiga serpente. Então ele está dando o Apocalipse dá uma visão mais espiritual, porque Jesus já deixou certos entendimentos. Porque se não tivesse o Novo Testamento, ali, os ensinamentos de Jesus, e você fosse ler o Apocalipse, você não entenderia nada. Que batalha é essa? Que anjo é esse, né? Então, tipo assim, não ia ser entendido o que esses anjos caídos fazem com a humanidade. E ali você vê Jesus revelando no momento certo. Por que o momento certo? O momento que ele herda um nome, né? Que está acima de todo nome, e ele deixa esse nome aqui como um compromisso, como representando ele, e ele sobe aos céus e roga a Deus para que enviasse o Espírito Santo. Aí há uma revelação de um outro ser que não é muito conhecido, né? Ele tem uma palavra para o nome dele que representa Consolador. Ele fala exatamente ali que ele rogaria ao Pai para enviar outro Consolador, né? Não deixaria a gente órfão. Aí fala que é o Espírito da Verdade. Aí começa uma outra revelação de um ser que estaria aqui, que você vai ter detalhes intercedendo pelas nossas fraquezas, um ser que prescruta as coisas do Espírito. Aí você vai ter uma série de referências a esse ser revelado, porque chegou um ministério espiritual, é um sacerdócio da ordem de Melquisedeque, um sacerdócio eterno. Aí você vai para o texto de Gálatas, vai mostrar aqui que havia uma promessa feita a um herdeiro que sobre o trono de Davi, que seria o Messias, né? Então essa promessa aqui não diz que há os descendentes, e sim a um, né? Porque essas promessas foram feitas antes da lei, então a lei não tem poder para abrogar ela.
E ali vai dizer, né, que de sorte que não há judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus, e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Ou seja, Deus decidiu derramar o seu Espírito sobre toda a carne e trazer descendência até mesmo quem não era da linhagem abraâmica, né? Ele fez isso, e por isso que é por meio de adoção. E isso é um entendimento dado por um judeu que foi uma espécie de fariseu, né? Paulo pregando ali a igreja aos Gálatas. Então, em Cristo, né, que é o descendente, ele vai falar aqui que o texto lá, quando ele faz a promessa a Abraão antes da lei, não está fazendo uma promessa aos descendentes, ele está fazendo a um descendente, né? Então, ele vai dizer aqui, ele diz assim, em ti serão abençoados todos os povos, versículo 8, né? De modo que a fé, que os da fé são abençoados com o crente Abraão, né? Entendeu? Olha aqui, versículo 16. As promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, ela não está no plural, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo, que é o Messias, que é o enviado de Deus. Então vocês têm aqui textos apoiando isso. E diz que é uma aliança anterior, já anteriormente confirmada por Deus, a lei que veio depois, 430 anos depois, não pode abrogar de forma que venha a desfazer a promessa. A promessa foi feita antes da lei, então ela tem mais poder de força, a lei não tem como mudar, porque ela foi feita antes da lei.